Bom, pessoal, como as coisas podem mudar ao longo do tempo? Todo mundo sabe que um dos meus canivetes preferidos é o Buck Vantage. E por quê? Por uma questão muito simples: geometria. Tá? Corta bem e tal. Porém, eu sempre falei com todo mundo que a geometria hollow tem uma desvantagem. Ela corta bem muitas coisas, porém, alguns materiais mais resilientes. Vou dar um exemplo banal que todo mundo corta em casa: cebola. O fato do hollow vir muito fino e a hora que chega na parte mais espessa ele simplesmente espessar muito rapidamente, faz com que ele às vezes atravanque nesse tipo de material, tá? Mas eu sempre gostei, porque na época não tinha, vamos ser bem sinceros, não tinha rival para o Buck Vantage em geometria. Esse Spyder com Stretch 2, em ZDP 189, eu adquiri primeiro, tá? E como eu já falei, já expliquei no vídeo sobre ele, era o canivete de porte do Saul Glasser por anos e anos, porque ele desenhou, ele gostava do desempenho, servia para caça, servia para mesa, servia para IDC, e realmente é um formato e uma geometria muito boa, de fábrica, tá? De fábrica. Tanto é que a única modificação que eu precisei fazer foi na região do fio. Fazer um generoso desbaste e alívio. O que vocês estão vendo bem brilhante aí é o desbaste e alívio. O microfio é uma linhazinha tênue, mais brilhante, lá na borda extrema. Tá? E por que eu sempre gostei dele também? Geometria. De fábrica, o paquim travado a 1 milímetro entra 5 milímetros nele. Tá? 5 milímetros, o que de fábrica é uma boa coisa. Normalmente o pessoal faz o caminho inverso. Compra uma réplica, se gosta do desempenho da réplica, compra o original. Comigo foi o contrário. Eu comprei primeiro o original, gostava do desempenho, porém eu tenho que confessar, eu deixava de usar em muita coisa por saber da fragilidade, entre aspas, do ZDP 189 nessa dureza de 65 RC. Então, eu gostei tanto da lâmina que quando a Ganzo lançou, acho que é o G, agora eu não me lembro se é 729, 730, 31, mas é um desses, tá? É a cópia do Stretch 2. Eu comprei. Porém, gente, talvez a Ganzo tenha uma ou duas exceções, mas via de regra, a geometria da Ganzo é muito mais robusta do que seria necessário, o que acaba prejudicando a habilidade de corte. Cabral, o que você quer dizer exatamente por robusta? A lâmina ser muito mais espessa do que necessitaria ser, principalmente na região do fio. Então a primeira coisa que eu fiz com esse canivete foi fazer um generoso desbaste e alívio, que já melhora bem a habilidade de corte, e depois eu fiz uma alteração na geometria toda, mas não fui muito radical, tá? Então ele melhorou um pouco, mais do que, por exemplo, o Stretch 2. Ele passou a ter, o paquim passou a entrar 6 milímetros nele, o que era cerca de 20% melhor do que no Stretch original, tá? Que a lâmina entrava 5, passou a entrar 6 nesse aqui. Mas é o tal caso. Eu sempre gostei muito
da geometria dessas lâminas. E todo mundo sabe de eu gostar do Buck pela geometria. Aí, há uns tempos atrás, eu fui na casa de abrasivos aqui, onde eu compro ou comprava muito material, e aí o dono e técnico responsável falou: Cabral, olha, outro dia fazendo um balanço no estoque, eu vi que eu tinha um pedaço de cinta lixa Norzon que você gostou muito. Gostei realmente e tal, mas ela tem pouca saída porque era mais cara. Ele falou assim, ó, eu perguntei, você tem grão 36? Ele falou, não, o pedaço que eu achei é grão 80. Te atende? Eu falei, uai, quantas cintas lixas você consegue fazer para minha maquininha? Ele falou, ó, com o pedaço que eu tenho eu consigo fazer 3. Falei, beleza. Gente, o grão Norzon, para vocês terem uma ideia, come aço de uma forma que é impressionante. É impressionante, tá? Então, o que eu fiz? Eu refiz a geometria geral de um monte de lâmina minha. Para isso, eu gastei 2 lixas dessas. Tem ainda uma zero que está guardada para quando eu resolver mexer em alguma coisa assim. Sobrou muito pouca coisa para ser mexida, na verdade. Mas aí eu falei assim, não, eu vou levar esse ganso ao extremo. Deem uma olhada na espinha, tá? Vou comparar com o stretch original. Olhem a diferença na espessura. É pouca coisa, mas existe diferença, tá? Agora, vocês querem ver a verdadeira diferença? Paquímetro a 1 milímetro. Entra, deixa eu ver, 7, 8, 9 milímetros aqui, 9, 9, tá? Aqui passa para 8, tá? Então, quer dizer, com a geometria ajustada agora para full flat mesmo, ele tem uma habilidade de corte mais de 50% maior do que o original do stretch. E 50% mais do que ele já estava. Gente, isso aqui virou uma máquina de fatiar. É a minha melhor lâmina para fatiar. E olha que eu tenho ainda os Buck Vantage que entram entre 10 e 11, mas tem aquele probleminha do espessamento onde o hollow acaba, o espessamento muito mais abrupto. E tenho o meu, se eu pudesse ter um só, seria ele, apesar do Lone Wolf ser aquela lâmina que eu sequer mexi nem no fio, de tanto que eu sou realmente apaixonado por ela, mas ela não é uma lâmina que eu porto com frequência, aliás, eu porto muito pouco, tá? Ela é só para exibição mesmo, eu confesso nesse ponto, é só para o pessoal tecer elogio mesmo, num churrasco muito fechado, uma coisa assim. Mas se eu pudesse ter um só, seria o Cold Steel Loman, né? Por quê? Por causa da geometria e os outros detalhes dele, ergonomia de empunhadura, construção, etc. Mas mesmo ele, o paquímetro, entra de 10 a 11 e ele é hollow, tá? Então ele tem sua limitação. Esse aqui não. Esse é um full flat verdadeiro. Corta praticamente a totalidade dos materiais muitíssimo bem, tá? Muitíssimo bem. E é um 440C ou 18 cromo, 18 cromo, nossa, perdão, 9 cromo
18 MOV, isso. 9 cromo 18 MOV, que é o equivalente chinês do 440C. 59 de dureza. E vejam o resultado. É uma máquina para cortar, gente. É uma máquina para cortar. E esse vai para o bolso realmente para uso no que tiver que ser usado. Ao contrário do ZDP, que vê o uso mais limitado, basicamente para tocinho, carne, coisa mais abrasiva. Carne não é abrasiva, tá? Mas a tábua e tal, agora tocinho sim. Mas eu tenho a limitação autoimposta, tá? De ser mais cuidadoso com a lâmina, porque a resistência à fratura do ZDP 189 é baixa, né? Vamos ser realistas. Ah, não aguenta cortar madeira? Aguenta, gente. Só que ele não aguenta torção, por exemplo. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, tá? Mas entre ele e o de cá, eu fico com ele, tá? Se eu tivesse que comprar de novo e só pudesse comprar um deles, seria o Ganso, tá? Lógico, precisaria de ajuste de geometria, como foi feito nesse aqui, porém, ele se tornou o meu novo queridinho de porte. Por quê? Justamente por causa da geometria que ele tem hoje, tá? Da habilidade de corte que ele tem hoje. E tudo isso graças à cinta lixa com grão Norzon, tá? Que me permite fazer um desbaste ultra rápido de várias lâminas, e tanto é que com a primeira lixa eu comecei a desbastar primeiro meus canivetes e 2 facas em D2, para aproveitar a lixa novinha, tá? Depois fui passando para os 440C e tal, até chegar no 12C27 e tal. Por quê? Porque eu queria tirar o máximo proveito da lixa. Então, com uma lixa eu já fiz vários. Na segunda, eu ainda estou com ela na máquina ainda e estou com uma terceira guardada. Então, eu fiz uma pancada de canivete de uma vez, tá? Lógico, o que deu melhor resultado de geometria geral foi esse Ganso, tá? Muito fininho, gente, muito fininho, tá? E corta muitíssimo bem. Aí, com qual espessura máxima ficou a espinha? Aqui na frente do spider hole dele. 2,2 milímetros. 2,2 milímetros. Então, quer dizer, para canivete, 2 milímetros eu acho uma espessura máxima ideal, porque se o resto do desbaste for para full flat verdadeiro, a lâmina vai ser uma monstruosidade para cortar. O problema é que você não acha isso de fábrica. Você pode até achar espinhas com 2 milímetros de espessura máxima, mas o taper down, ou seja, o tanto que ele afina da espinha para o fio, quase nunca, são talvez raríssimos do ponto de vista de você poder contar nos dedos de uma mão. Modelos que são full flat verdadeiro, ou seja, que tem altíssima habilidade de corte. E eu já expliquei do porquê o full flat tem mais habilidade de corte do que o hollow, por exemplo, com espessuras proporcionais, tá? Porque é complicado você calcular o ângulo de um hollow. Eu sei que deve existir uma fórmula matemática para isso, mas eu não conheço e nem preocupo em procurar. O full flat funciona melhor, por quê? Porque a espessura vai aumentando gradativamente, então ele vai splitando o material
forçando menos a região do fio. E como é gradual nele todo, desde o ápice extremo até o dorso dele, a porção da espinha, esse material vai abrindo de forma gradual e constante, o que facilita o deslizamento da lâmina por ele. Facilita a lâmina descer por esse material, seja ele qual for. O rolo, no início, vai muitíssimo bem, mas quando o rolo começa a chegar na parte final dele, aí ele dá uma atravancada. Não tem jeito, gente. Isso é inescapável, você não tem como fugir disso. Alguns materiais ele corta muito carne, por exemplo, ele corta muitíssimo bem. A carne praticamente não tem resiliência, então ele passa por ela brincando. E todo material que é assim, ele passa por ele brincando. O problema são materiais como cebola, maçã, pera, pepino, etc., que se pega um pepino mais grosso, vai passar a lâmina por ele, ela começa a ir muito bem, chega na porção que o rolo se espessa na espessura máxima, você sente que ele dá uma engasgada. A cebola muito mais, a maçã, ela às vezes chega a rachar um pouquinho. Mesmo aquele Buck Vantage meu de porte diário, que eu afilei a lâmina, principalmente do ponto máximo de espessura dele, onde termina o rolo, dali em direção à espinha, então ele virou, na verdade, um apple seed, né? Sem ser convexo, tá? Ele é um hollow no início, chega na espessura máxima, ele diminui. E eu ainda diminuí a espessura máxima, então ele não tem mais 3 ou 3,1 de espessura máxima, ele tem 2 e pouco de espessura máxima. Mas ainda assim, quando vai se aproximando dessa espessura máxima, ele dá uma ligeira atravancada, que esse aqui não dá. E é por isso que esse ganso passou a ser meu novo queridinho de porte ou de uso constante, tá? Explicação. O geral dele, que eu sempre gostei, tanto é que eu comprei ele por causa do Spyderco Stretch 2 original, tá? Eu comprei ele por isso, por gostar do design, tá? Lâmina, empunhadura, tudo isso. Mas hoje em dia, basicamente, por causa da geometria atual dele, que ficou uma maravilha. Então, é só para mostrar para os amigos que com o tempo as coisas podem mudar, principalmente quando há uma evolução para muito melhor, que foi o caso dessa lâmina. Talvez num próximo vídeo eu mostre todos que eu melhorei o que deu para melhorar na geometria usando essas duas cintas lixas de grão Norzon, tá? Eu diria que, não vou dizer para uso profissional, mas para quem quer modificar alguma lâmina sem... Lógico, você precisa de ritmo de passada, pressão e tal, mas o tanto que esse grão come aço, gente, você só queima aço na região do fio se você bobear muito, tá? É lógico, estou falando de quem tem experiência em usar a lixadeira, tá? Se você pegar e tentar começar a fazer, você provavelmente vai queimar algumas lâminas. Não a lâmina toda, mas principalmente a região do fio. Mas depois que você está com tarimba e tal, no uso da lixadeira e tal, você pega o ritmo de passada, você consegue chegar muito próximo do ápice do fio sem queimar. Ou seja, você consegue já praticamente transformar em full flat verdadeiro a lâmina toda sem arriscar queima na região do fio, tá? Precisa de experiência? Precisa. Mas o grão Norzon te ajuda bastante, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.